Shalom, povo de Deus, olha eu, irmão Marcel, aqui para mais um Entre Pai e Filho, aqui, Jovens Unidos pela Fé, um evento que é para unir os jovens cristãos. Aqui está, como é que é seu nome? Meu nome é Aloés Elias, Deus abençoe. Você é filho do pastor? Manassés. Pois é, o que você acha deste evento? O que isto significa para você, meu irmão? Estamos aqui no Jovens Unidos pela Fé, aqui em Balneário Camboriú. Está sendo muita bênção estar em comunhão com meus irmãos, isso importa muito para os jovens precisam disso. E sempre que estamos em comunhão, estamos felizes, porque Deus está aí no meio. Se estivermos em 2 ou 3 ou mais, Deus está ali no meio. E cremos que Deus está passeando por nós nesse final de semana. Ô, Glória! Sabendo que Deus está aqui, o que você pode dizer assim, Pai, eu quero isso de você hoje? Seu nome? Meu nome é Wesley Souza, congrego com o pastor Manassés, e o que eu espero de Deus é sempre que Ele me dê mais fé, sempre, porque eu acho que a fé é o principal na vida de um cristão, né? Se você tiver fé, você consegue suportar as lutas e passar pelas provas que muitas vezes para os jovens é muito difícil, muitas provas, né? Tentações, tudo, então, e também esses momentos que a gente vem junto com os outros jovens ajuda, como eu posso dizer, reacender uma chama na gente mesmo, porque saber que a gente não está sozinho, né? Porque lá fora, muitas vezes a gente se sente fraco, parece que está sozinho, mas quando vê vários jovens lutando pela mesma causa, dá um ânimo a mais para a gente. Amém. É aquele caso que uma brasa sozinha vai se apagar, mas duas já começam a incendiar, é isso? Aqui está meu irmão Michê, e mora no meu coração, e ele já tem alguma experiência nesses eventos, porque você já transita por muito tempo. Mas o que significa a unidade dos jovens para você, meu irmão? Unidade de jovens, como foi pregado ontem, sobre a unidade e a humildade, os jovens têm o mesmo propósito, a mesma fé, porque nós cremos num só Deus, num só Espírito, e a gente espera isso, como foi pregado, se não há unidade, e se nós não temos o mesmo propósito, é difícil até que Deus ouvir as nossas orações, mas se nós oramos com a mesma fé, o mesmo propósito, tudo dá certo. É como Deus fala, né? 1 mais 1 igual a 1. Jogo desigual. Se o homem e a mulher não têm o mesmo propósito, pode ter certeza que um dia esse casamento sempre vai acabar rompendo. A mesma coisa faz com a Igreja de Deus. Quando os jovens não têm o mesmo propósito, aí a coisa fica difícil. Por isso que a união é fundamental para os filhos de Deus. Então, a pregação de ontem, eu aconselho os que não participaram no culto de ontem, vale a pena. Vale a pena. Então, tudo que foi dito ontem era muito profundo, muito profundo mesmo. Verdade. É que essa é uma coisa que a gente espera ter com todas as igrejas de mensagem. Que a gente haja na unidade. Porque eu fico triste, como você falou, que eu transito muito nas igrejas de mensagem. Hoje em dia, a coisa mais triste que eu percebo nas igrejas de mensagem é a unidade mesmo. Que falta. Que falta entre nós. Muitas cercas, muitas divisões. Muitas divisões entre os irmãos. Isso tudo feito da cabeça do homem. Isso, eu espero que os jovens acordem. Porque às vezes eu acredito, parece que às vezes são as brigas dos pastores e os jovens acabam meio que vestindo. Nós sofrendo jovens, as consequências. Isso, nós jovens temos que acordar para mostrar para os mais velhos que não é assim que tem que ser a gente. Começar pelos jovens a quebra das barreiras, das cercas, e deixar a água do Espírito Santo transbordar e nós nadarmos de braçadas. A gente precisa quebrar essas barreiras. Oh, glória! Porque eu fico triste quando eu vejo isso. Parece brincadeira, mas é verdade. É verdade, irmão. Todos pregam a palavra, só que nós não temos o mesmo espírito, nós não temos o mesmo espírito, o mesmo objetivo. Se a gente tiver o mesmo propósito, não haverá barreiras. Até os milagres que Deus nos prometeu e acontecer nos nossos meios. É verdade. A gente ia impor mão nos doentes e eles serão salvos tal. Hoje eu fico triste de ver nossos irmãos, quando doença, a primeira coisa que faz é remédio. Ninguém mais se lembra que tem que orar no primeiro lugar. Exatamente. As pessoas tomam até remédio sem orar.
É verdade. A gente se esqueceu da palavra. A Bíblia fala que quando 1 e 2 são unidos no seu nome, ele está entre eles. Exatamente. Eu entendi isso até quando eu casei. Porque na casa, quando você casa, é homem e mulher. São Exatamente. dois. Quando os dois se unem e oram, Deus ouve. E assim é a noiva e É Cristo. Cristo. Então, são coisas que você vai entendendo ao passar do tempo. Perfeitamente. Então, eu quero que nossos jovens entendam isso, que se a gente crê de verdade, Deus faz acontecer milagres. A gente consegue mover as montes. Louvado Isso só vai seja Deus. acontecer se formos unidos. Um só em Cristo. Porque se nós somos um em Cristo, o que a gente ligar aqui na terra Será será ligado ligado no lá céu. no céu. Mas se nós não formos unidos, não vai ter efeito essas palavras. Então, eu espero que os jovens assistam o culto de ontem. Amém. Vale muito a pena. Eu falo, insisto, eu fiquei maravilhado no culto ontem, fiquei sorrindo o culto todo. Claro, a palavra de Deus são pepitas. Então, quando você ouve, não tem como você ficar triste. Exatamente. Só pode se alegrar. Amém. Então, mais uma vez, assista esse culto. Amém. Vale a pena. Deus Pois abençoe. é. E nesta palavra de unidade, como é seu nome? Vitória. Irmã Vitória, filha do pastor Davi. Nesta palavra de unidade que traz o irmão Michê, nesta linha, nós sabemos que nós precisamos ser um em Cristo. Mas a irmã consegue identificar ainda algumas barreiras, e isso é importante porque ele está trazendo assim, ó, os jovens têm que acordar, porque é pelos jovens que vão ser destruídas as cercas que ainda tem dentro da mensagem. Você crê que esse é o caminho? Sim, eu creio que ainda existem muitas barreiras, muitas fronteiras, né, como dizem. Mas eu creio que a gente também está caminhando para uma união maior, né? E com vários jovens, várias pessoas, e é isso. Eu acho que Deus está trabalhando muito forte nisso também. Amém. Louvado Amém. seja Deus. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. A irmã, seu nome? Camila. Irmã Camila, neste sentido de unir, a gente sabe que este evento é para unir os jovens, e quando os jovens se unem, a juventude é que possui a força, o vigor, porque Deus nos quer jovens. Veja bem, Deus, ele vai nos levar a um ponto em que na Nova Jerusalém nós seremos todos jovens de 20 anos. Então Deus nos quer jovens. E o caminho para que nós percorramos isso, você acha que passa pelos jovens também? Sim. Como diz, até tem questão de Paulo. Paulo geralmente ele dá um conselho para os jovens que não se casassem. Porque não que os casados não procurem a Deus, mas eles também têm a sua preocupação com o seu cônjuge. E os jovens, eles conseguem se dedicar somente a Deus. E a questão é que nós jovens, nós temos mais forças do que, vamos supor, naturalmente, né? Do que os mais velhos. Mas os mais velhos já estiveram jovens, já tiveram essa força. Sim. Então, acho que quando a gente fala jovens, não se fala só de idade, mas sim do espírito. Isso. Que o espírito seja jovem, que no caso é mais forte. E a questão também da união, nós todos, né, somos parte do corpo de Cristo. E se a gente não tiver o nosso irmão, é como se fosse um corpo. Se a gente não tivesse ele, vai faltar ele. Ele precisa estar junto para poder fazer essa união, para fazer essa força. Porque, como disse, nós somos corpo de Cristo. Então, se Cristo for a cabeça, que é a cabeça da igreja, nós conseguimos estar juntos e fortes. É também a questão da brasa. E também do graveto. Se um graveto sozinho, ele vai quebrar. Mas se todos estiverem juntos e fortes, né? Tanto no caso da juventude, o graveto não se quebra. Nesse caso, os jovens todos juntos formam uma tora. Uma tora, que é a força, junto com o Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmã. Mas para nós termos essa força, como é que é seu nome, meu irmão? André. Irmão André, para nós termos essa força, o que nós devemos fazer? Buscar aonde a força da juventude para nos alimentar e nos tornarmos fortes, tão quanto é necessário nesta hora difícil. Para sermos mais fortes, nós temos que buscar cada dia mais a Deus, nos nossos quartos, né, joelhos, sempre, como diz a Escritura, vigiar e orar, né, para se manter sempre firme nas promessas de Deus. Então, eu acredito que seja isso, em oração, em união, nós conseguimos chegar mais longe, né? Louvado seja Deus. Aqui, meu precioso irmão Murilo, Gesiel Murilo.
que mora no meu coração. Irmão, o que significa, o que está sendo este movimento de jovens, você fazer parte desta busca, desta liderança para aproximar os jovens? O que isso significa na sua vida? Eu estou muito feliz porque ontem a gente está nos bastidores vendo as coisas acontecerem, né? E a gente se programou muito para chegar nesse momento, reunir esses jovens, e a gente tem muitas promessas. E a que a gente busca é um dia ser transformados, né? Morar com o nosso Pai Celestial. E aí, aqui na Terra nós temos uma longa jornada. Verdade. E essa jornada tem batalhas, tem lutas. Quem não tem lutas não tem vitórias, né? Então, a gente está trabalhando, buscando. E isso, para mim, estar aqui, ver isso acontecer, é algo assim forte, sabe? O significado disso para mim. Você sente que você está cumprindo exatamente o propósito do Pai? Tem muito mais para fazer. Todos nós, eu acho que ninguém é perfeito, ninguém atende todas as demandas, a gente faz o melhor, mas Deus tem um propósito maior para cada um de nós. Um deles, por exemplo, é o evangelismo, que muitas vezes a gente deixa a desejar, né? Quantas pessoas a gente viu hoje e quantas poderiam estar aqui e não estão porque não chamamos, talvez. Algumas chamamos e estão, mas há um trabalho, né? Como diz a palavra, a seara é grande e são poucos os ceifeiros, né? Então a gente tem que se unir, fazer isso transbordar, porque quando você estiver cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, a gente não vai aguentar segurar isso para nós. E aí a palavra vai ser passada aos demais. E a nossa vida vivida também é um evangelismo, mas não só isso, né? Precisamos fazer mais. O campo é grande, a gente precisa dedicar para Deus para que a palavra seja levada. Mas para isso acontecer, a gente tem que se entregar para Deus de corpo e alma, né? Para que Ele nos encha. Não se entregar segurando, né? Mas se entregar totalmente para que Deus possa realmente trabalhar. Amém. Isso, irmão, quer dizer que nós temos que estar submissos ao Pai, a submissão. E dentro deste parâmetro de submissão ao Pai, que nós devemos estar, meu irmão, como é seu nome? Ezequiel. Irmão Ezequiel, o que você poderia dizer para a juventude que está no seu coração de como é a melhor maneira de se doar, de se entregar e de se submeter a Cristo? A melhor maneira de nós se submetermos a Cristo é estarmos firmados na palavra. Como o salmista Davi falou, em Salmo 119:9, como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Isso é submissão. O jovem que vive dentro da palavra, que busca cada dia mais melhorar, que busca cada dia mais, quer ser forte, se ele tiver a Bíblia como a base, ele vai muito longe. Entendeu? Isso quer dizer que a força do jovem está na palavra de Deus. Isso. E a palavra de Deus é o próprio Cristo na nossa vida. Nossa vida, isso mesmo. Louvado seja Deus. Seu nome, meu irmão? Irmão Caleb. Irmão Caleb. Se a palavra de Deus, filho do pastor Davi, bênção, aqui é bênção dobrada, gente. Que bênção. Se a palavra de Deus é a nossa força, e Deus requer de nós cada vez mais empenho, o que você poderia dizer assim, eu preciso fazer isso para estar mais junto de Deus? A gente precisa buscar a Ele todo dia, buscar Ele em primeiro lugar, sempre. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cumprir o primeiro mandamento, Exato. Deus em primeiro lugar. Exato. Cumprir todos aqueles mandamentos corretamente, e a gente sempre se doar a Deus, menos de mim e mais dele. É assim que a gente vai refletir Deus. Porque quando a gente coloca os nossos pensamentos, o que a gente acha, a gente acaba saindo. Mas quando a gente coloca Deus na frente, é Ele e não nós. Olha só, o quão importante é isso. Porque quando nós tomamos isso que o meu irmão falou, nós sabemos que a palavra de Deus deve ser a nossa âncora. E nada pode sair da minha cabeça ou da sua cabeça. Porque quando sai da minha cabeça e da sua cabeça, nós acabamos hibridizando a palavra e tiramos a pureza dela. E a palavra de Deus tem que ser pura. Nós ficamos com a palavra pura.
Esses jovens que aqui estão, representando a juventude do Brasil, da mensagem, eles estão abdicando do mundo e deixando Cristo agir em suas vidas. Porque quando Cristo age na vida do jovem, eles serão o futuro do reino de Deus aqui na terra amanhã. Este foi mais um Entre Pai e Filho. Deus vos abençoe. Se inscreva no nosso canal no YouTube e siga-nos nas redes sociais. Deus vos abençoe.